Fala galera, boa tarde, família da nação, tranquilo? Estamos chegando aí, ontem não fizemos live, né? E aí já aproveito para chegar aqui e comunicar a vocês o seguinte: teremos hoje, amigos, hoje, tá? A bancada rosa, né? A volta da bancada rosa que vocês tanto pediram, vamos fazer novamente hoje. Hoje às 21 horas contamos com vocês. Vamos falar muito de Flamengo. Participações da Sil Oliveira, participação especial da Luciana Zogaib, que quem assistiu a live que ela participou foi extremamente emocionante. A única mulher, né, na história a narrar uma final de Libertadores e com título do Flamengo. Ela esteve lá em Lima, né, e emocionou a todos com a história. Que não vou falar nada, vou deixar para falar somente na live, né? E eu tenho certeza que vocês vão se emocionar também, além de falar muita coisa de Flamengo, falar do último jogo, a grande vitória sobre o Vasco, as perspectivas, né? Talvez até à noite eu já consiga o time do Flamengo para esse grande jogo, na minha opinião, o jogo que vai marcar o título do Flamengo, tá? Eu digo o seguinte, já venho dizendo há algum tempo que eu me preocupo muito com esse jogo contra o Bragantino. É um time encardido, um time chato, né? Um time que joga numa intensidade altíssima. O time preparador físico dele está de parabéns, um time que não cansa, né? E tem uma qualidade técnica individual dos seus jogadores e coletiva muito grande. Então, assim, será um jogo muito difícil e que, na minha opinião, marcará o título do Flamengo. O Flamengo poderá assumir a liderança do campeonato amanhã. E, na minha opinião, se assumir a liderança com essa vitória, o Flamengo não largará mais e será campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, né? O octa, né? O bicampeão por serem dois títulos ao mesmo tempo, né? Dois títulos em anos consecutivos, e octa por ser o oitavo título do Flamengo. Mas, para isso, teremos que ganhar do Bragantino. Posso dizer a vocês que é um jogo bem difícil, bem complicado, mas confio muito no Flamengo, tá? E que essa vitória possa vir. Então, como falei, convido vocês a mais tarde estarem com a gente, tá? Vamos com a gente precisa muito do apoio de vocês, porque vai ser uma live histórica, podem apostar, histórica. Teremos de tudo um pouco, outras participações também, a Vanessa deve estar com a gente, pouco tempo, mas vai estar. E sobre o jogo, né, cara, contra o Vasco, rapaz, que vitória. O Flamengo no primeiro tempo parecia que estava jogando contra um time pequeno, inexpressivo, né? Porque o Flamengo dominou completamente o jogo, marcação alta, pressão pós-perda. Me preocupa demais aí esse terceiro cartão amarelo do Diego, porque o Diego encaixou muito bem no meio campo com o Gerson, né? Impressionante, assim como o Diego, ele dá início a essa pressão pós-perda, que ao contrário, como eu falei já em algumas lives, ao contrário do que parece, né, para mim, né, porque eu que já fui técnico também, né, claro, no futebol amador, a gente sempre pensou o seguinte: perdeu a bola, recompõe, volta e marca. E após Jorge Jesus, a gente aprendeu que é o contrário, né? Os times dele, o time do Flamengo no ano passado, perdia a bola e corria para frente, para abafar o adversário, para poder roubar a bola logo. E não é essa história de se posicionar atrás, não. A marcação alta, a famosa pressão pós-perda. E isso contou muito com esse empenho do Diego e do Gerson, porque os dois pressionam logo, junta 2, 3 ali, roubam a bola e começa de novo o Flamengo a dominar as partidas. E foi assim contra o Vasco no primeiro tempo. Segundo tempo teve uma pequena queda, o Vasco modificou o seu sistema de jogo, colocou jogadores mais rápidos e o Flamengo também cansou um pouco, galera. Não tem como a gente manter uma intensidade nos dois tempos, uma intensidade tão alta como foi do primeiro tempo. Mas assim, o Vasco não ofereceu risco nenhum. É impressionante, assim, que o Neneca fez uma defesa numa falta que, na minha opinião, não foi falta. Foi um absurdo. O Pikachu deixou a bola sair, botando pressão no árbitro. O árbitro foi lá e marcou falta, né? O jogador do Vasco deveria ter sido expulso no pênalti em cima do Bruno Henrique. O juiz amarelou literalmente, né? Não deu cartão amarelo. E o Diego, num lance cabeça com cabeça, ele vai dar amarelo, tira o cara do jogo, na minha opinião, mais difícil, que vai ser contra o Bragantino. Enfim, uma atuação muito boa, muito segura do Flamengo contra o Vasco, 2-0, sem sustos, e vamos partir agora para cima do Bragantino. Como eu disse, é um adversário bem complicado, mas que eu sinceramente acredito mesmo que o Flamengo possa conquistar uma grande vitória e, na minha opinião, ganhando esse jogo, acabou o campeonato, seremos sim octacampeões brasileiros. Mas vamos ter trabalho, hein? Vamos ter trabalho. O retrospecto do Flamengo contra o Bragantino lá em Bragança é bem ruim,
né, desde a década de 90, e o que me preocupa mais é o curto espaço de tempo, né? Vocês viram, eu mandei uma mensagem para o presidente Rodolfo Landim falando sobre isso, né? Que o Flamengo tinha que brigar, sim, para adiar esse jogo, e o Flamengo tentou. Fiquei muito contente dele ter, não digo me ouvido, né, porque acho que outras pessoas devem ter dito a mesma coisa, mas a gente ter colocado pressão, a gente está aqui para isso, sempre advertir a diretoria do Flamengo, dizendo que tem aí sim armações contra o Flamengo nesse campeonato, e ele tentou, e a CBF, como sempre, prejudicando o Flamengo, né, não permitiu. É um absurdo o Inter ter um espaço de tempo de uma semana para trabalhar entre um jogo e outro, e o Flamengo ter que jogar 3 dias depois. Um jogo mais difícil, na minha opinião, do campeonato, que vai ser esse contra o Bragantino. Eu não consigo me conformar com isso. É algo assim que eu já venho falando há algum tempo, não me conformo mesmo, porque é um jogo que o Flamengo precisa imprimir um ritmo muito forte, né? E talvez sinta, não consiga fazer isso por ter jogado anteontem, né? Então, assim, bem complicada essa situação, mas não tem jeito. Vamos ter que ir assim mesmo, vamos para dentro deles, vamos para cima. O Flamengo tem mais qualidade, né? Olho no Claudinho, que é um jogador extremamente inteligente, é um jogador que ele se posiciona sempre por trás do meio-campo e também por trás dos laterais e da zaga. Ele faz uma penetração muito inteligente, muito rápida e sempre recebe a bola nos espaços vazios. É um jogador que tem uma finalização espetacular, então a gente tem que ficar de olho nesse jogador, não deixar ele solto em momento nenhum. Não dá para fazer uma marcação individual, porque é um jogador que se movimenta muito, não tem como botar um jogador atrás dele o tempo todo, né? Mas a marcação por zona em cima dele tem que ser muito bem feita e não dar espaço para ele para finalizar de jeito nenhum e nem criar jogadas. E claro, né, como a gente sabe, é importantíssimo o Flamengo ter a bola, né? O Flamengo precisa ter a bola e assumir o controle do jogo desde o início, para que não sofra com a forte intensidade de jogo do Bragantino. Como eu falei, acredito demais numa grande vitória do Flamengo, né? Apesar de saber que vai ser um jogo difícil. Meu palpite 2-1 para o Flamengo amanhã, né? E que seja o jogo do título, que eu possa comemorar muito, porque sinceramente, para mim, o Flamengo ganhou esse jogo, já falei, é campeão brasileiro, não segura. Corinthians não segura no jogo seguinte, Internacional no outro jogo não segura, e São Paulo também não. Já eliminado, São Paulo também não. Eu acredito até que o Flamengo possa, ganhando amanhã, ser campeão no jogo contra o Inter, na penúltima rodada, jogar contra o São Paulo já campeão. Os meus cálculos são esses. O Vasco está no desespero, né? Hoje, agora, vai começar daqui a pouco Bahia e Goiás. Se o Bahia empatar com o Goiás ou ganhar, passa e o Vasco entra na zona de rebaixamento. Vasco jogando contra o Fortaleza fora, não ganhando, ele vai jogar contra o Inter, uma partida de desespero total, onde ele não pode perder. Perdendo, teoricamente, estaria rebaixado, e aí o Vasco poderia tirar pontos também do Internacional, acredito muito nisso. Então, galera, é isso, tá? Pode falar um pouquinho mais aqui de Flamengo, lembrando a vocês, estejam com a gente hoje, às 21 horas, convide seus amigos, convide a esposa, todas as mulheres que vocês conhecem, que são rubro-negras, que gostam, que aqui no Família da Nação a gente dá espaço para as mulheres. Mulher entende muito de futebol, e mulher tem que estar aonde ela quiser, né? É isso aí, as mulheres vão dar um banho, um show hoje com a gente, comigo, no Família da Nação. Compartilhe o vídeo, tá? Deixe aqui o seu like e manda pro seu amigo esse vídeo. Pede para ele se inscrever também, para a gente poder crescer cada vez mais e trazer grandes novidades para vocês. Olha, hoje tem uma novidade, hein? Hoje tem uma grande novidade. Você que tá aí, que assistir com a gente, a bancada feminina vai saber de uma grande novidade que a gente preparou, tá bom? Vamos lá, saudações rubro-negras, um grande abraço a todos, fui, um abraço!